Engenheiro Vivo para participar desse fórum. Antes de eu começar com a apresentação, eu queria fazer um resumo aí do que eu trouxe para vocês. Primeiro, eu trouxe alguns dados de mercado, uma pesquisa global aí sobre esse mercado de aplicativos, para a gente entender o tamanho desse mercado e entender o crescimento desse mercado, qual é a previsão de crescimento desse mercado, que consequentemente vai dar uma visão aí da oportunidade para o desenvolvedor brasileiro. E depois eu vou compartilhar com vocês um pouco das iniciativas da Nokia, como a Nokia vem dando suporte ao desenvolvedor para fomentar o desenvolvimento de aplicativos no mundo e também no Brasil. E antes de começar, também queria ressaltar como ter um ecossistema forte e competitivo é importante hoje para a Nokia e para qualquer fabricante hoje de smartphone. Quando um consumidor hoje ele vai comprar um smartphone, ele não está pensando só no hardware e software, mas em todos os serviços agregados e experiências que ele pode ter através dos aplicativos. Então, isso é sem dúvida uma prioridade para a Nokia e eu vou mostrar um pouco aí do que a gente tem feito para fomentar aí esse mercado. Então, primeiro eu vou falar um pouco sobre a oportunidade do desenvolvedor. Para o desenvolvedor, eu trouxe alguns dados de uma pesquisa global da Vision Mobile. É uma pesquisa que eles fazem no mínimo 2 vezes por ano, com 6 mil desenvolvedores. E é interessante para a gente conhecer qual o tamanho desse mercado, quais as oportunidades que a gente tem. Então, hoje esse mercado de aplicativos, eles consideram aí o mercado de aplicativos, ou como ele chama, App Economy, né, economia de aplicativos, toda atividade relacionada diretamente com aplicativos. Isso pode ser a venda de aplicativos nas App Stores, publicidade ou desenvolvimento sob demanda, por exemplo, uma empresa que contrata um desenvolvedor para fazer um aplicativo, que, curiosamente, é a maior parte aí desse valor. Em 2012, esse mercado global, ele somou 53 bilhões de dólares, ou seja, um número já bem representativo. Em 2013, eles estimam que esse número suba para 68 bilhões. E em 2016, eles têm uma previsão que isso chegue a 143 bilhões de dólares. O crescimento desse mercado, um dado interessante, é que a América Latina e Ásia são os mercados que vão crescer mais em termos dessa economia de aplicativos. E isso acompanha também a tendência de crescimento da penetração de smartphone nesses mercados. Então aí é uma grande oportunidade para o desenvolvedor brasileiro. E outro dado, acho que é bem interessante, que esse desenvolvimento por contrato, esse desenvolvimento sob demanda, é o que representa grande parte aí desse valor, dessa economia de apps. Em 2012, só 27% desse valor foi devido à venda de aplicativos em App Store ou publicidade. Outro dado interessante sobre esse mercado de aplicativos é qual é a população de desenvolvedores hoje que desenvolve para esse mundo de mobile, né? Então, hoje no mundo a gente tem 2,3 milhões de desenvolvedores, que representam aproximadamente 12,6% do total de desenvolvedores do mundo. E como está essa distribuição aí no mundo? A gente tem grande parte desses desenvolvedores concentrados na Ásia, América do Norte e Europa, mais de 500 mil desenvolvedores em cada uma das regiões, seguido aí por África e Oriente Médio com 86 mil e em último lugar a gente tem a América Latina com 63 mil. Aí a gente vê a grande oportunidade que tem para o desenvolvedor brasileiro, o desenvolvedor da América Latina.
por um lado, é um mercado que tende a crescer mais, e por outro, é um mercado que tem menos pessoas, menos desenvolvedores, né, hoje no mercado. Bom, tendo um pouco mais de noção sobre esse mercado, eu queria falar um pouco sobre qual é a relação da Nokia com o desenvolvedor. Como eu disse, isso realmente é uma prioridade para a Nokia, é muito importante ter um ecossistema de aplicativos forte e competitivo hoje. Então a Nokia ela tem uma área só chamada, né, internamente a gente chama de Developer Experience, mas é uma área que pensa em como é que a Nokia vai dar suporte ao desenvolvedor durante toda essa jornada do desenvolvedor, não só para ele as ferramentas de desenvolvimento, a capacitação, mas ajudar o desenvolvedor a realmente ser bem sucedido no negócio dele. Então aqui eu coloquei um pouco do que essa área da Nokia global, qual é o objetivo da área, né, para vocês terem uma ideia melhor de que tipo de suporte a Nokia busca dar para o desenvolvedor e para tangibilizar isso um pouco quais são as entregas dessa área. Então hoje o objetivo é ajudar o desenvolvedor a ter sucesso no seu negócio, nessa nova economia de aplicativos, provendo ferramentas únicas para criar aplicativos de qualidade e soluções que atendam o consumidor. Então a ideia é dar suporte desde o início a esse desenvolvedor, fornecer ferramentas para esse desenvolvedor, mas ajudar ele realmente a chegar ao consumidor e chegar com um aplicativo que ofereça realmente uma experiência diferenciada para esse consumidor e que atenda realmente a necessidade do consumidor. Então, algumas das entregas aí dessa área primeiro, um portal para o desenvolvedor, né? Então, a gente tem um portal que chama developer.nokia.com, em que ele tem lá toda a documentação necessária, exemplos de código, especificação de aparelho, como ele publica um aplicativo, como ele distribui, guia de design de aplicativo, consultoria de usabilidade, tudo que ele vai realmente precisar para desenvolver de uma ideia a chegar a um negócio bem sucedido. Depois, as ferramentas de desenvolvimento propriamente ditas, né, os SDKs, né, os kits de desenvolvimento, as interfaces de programação, tudo gratuito para o desenvolvedor. Ferramentas de monetização, né? O que seria isso? Então a Nokia também está pensando em oferecer as melhores ferramentas que permite ele ter um retorno sobre o investimento dele. Então a integração com os sistemas de advertising, de publicidade, como ele faz ele pode vender serviços dentro de um aplicativo, como ele integra isso dentro do aplicativo dele, e mesmo a integração das lojas de aplicativo com billing de operadora, por exemplo, que pode aumentar o volume de vendas para o desenvolvedor em 6, 7 vezes mais do que o uso do cartão de crédito. Então a Nokia ela pensa em todas essas formas de dar suporte ao desenvolvedor. Além de eventos, treinamentos, programas para desenvolvedor, eu vou dar alguns exemplos nos slides mais à frente. A distribuição dos aplicativos e a operacionalização disso nas lojas de aplicativos e a parte de marketing de aplicativo, que a Nokia, uma oportunidade é o fato da Nokia ter os canais com o consumidor, né, os canais de comunicação com o consumidor, que a gente pode utilizar isso também para falar de aplicativos de terceiro. E a gente efetivamente faz, eu vou dar alguns exemplos aí mais para frente. E depois, a gente também ensina e cria ferramentas para o desenvolvedor, o pequeno desenvolvedor, né, ele empreender e aprender como ele promover o aplicativo e distribuir o aplicativo dele. Bom, e no Brasil? Então, existe uma área global que pensa em tudo isso na Nokia, mas existem também estruturas locais.
E essas estruturas, elas estão concentradas em países que a Nokia considera países foco, né, dentro dessa área, desse mercado aí de aplicativos, e o Brasil é um país foco para a Nokia. Então eu coloquei aqui algumas iniciativas, existem várias iniciativas, mas para vocês entenderem um pouco do que a gente tem feito aqui no Brasil para fomentar o desenvolvimento de aplicativos. Então as principais iniciativas, eu vou dar alguns exemplos aí nos próximos slides, consistem em capacitação e suporte técnico, programas de incentivo. Então existem vários programas para desenvolvedores, eu escolhi um aí que foi lançado esse ano em 21 países e recentemente no Brasil para falar, para vocês terem uma visão mais ampla aí desses programas. E a parte de distribuição e marketing, que particularmente eu acho que é um benefício que o fabricante que pode ter resultado dessa parceria entre o desenvolvedor e o fabricante, porque o fabricante ele realmente tem os canais de comunicação com o consumidor, ele conhece o consumidor, o perfil desse consumidor. Então é onde essa parceria eu acho que pode ter excelentes resultados. Bom, em termos de capacitação, sem dúvida nenhuma, um dos nossos principais programas é um programa que nós temos com universidades, que começou em março de 2012. A gente conta aí com o apoio do Instituto Nokia de Tecnologia. Nós temos com ele uma equipe estendida de um grupo de evangelizadores técnicos que viajam no Brasil inteiro, fazendo treinamentos de 8 a 32 horas em universidades, são treinamentos gratuitos, para multiplicar esse conhecimento de desenvolvimento mobile nas nossas plataformas. Hoje a gente já impactou em torno de 5.000 estudantes que fizeram esses treinamentos em mais de 40 universidades no Brasil, e a gente, diretamente desses treinamentos, já foram publicados mais de 500 aplicativos. Então são resultados bem interessantes. E eu acho que os benefícios desse programa com universidades vão muito além dos números que eu comentei no slide anterior. Hoje, o que a gente nota é que em algumas comunidades, em algumas escolas e universidades, a gente está estamos notando líderes de grupos que são estudantes, que têm muitas vezes, que são bem-sucedidos quando eles fazem o treinamento, publicam um aplicativo. Então eles começam a compartilhar essa experiência com outros estudantes, motivando outros a realmente começar a desenvolver, empreender e testar como é que é esse mercado de aplicativos. E eles passam também a multiplicar os treinamentos e esse conhecimento que os nossos evangelizadores iniciam. Principalmente o Brasil, que é um país enorme, né? A gente não vai ter recurso suficiente para manter esse ciclo de capacitação e atender todas as universidades e todos os estudantes. Então isso é uma coisa super interessante que tem acontecido e eu acho que é um dos maiores benefícios aí desse programa. Outras universidades e escolas, a gente vai muito em escola técnica também. Eles começaram a incorporar esse conteúdo dentro dos cursos regulares deles. Então também é uma forma da gente manter aí esse ciclo de capacitação. E por último, assim, e acho que super importante também, a gente tem criado um banco de talentos. Com o pessoal que a gente faz o treinamento, que estão capacitados, os que mais se destacam, os evangelizadores mantêm um canal de comunicação com esses desenvolvedores e a gente facilita aí a ponte aí com empresas, com parceiros da Nokia, gerando aí oportunidades de trabalho para esse pessoal. Bom, ainda em termos de capacitação, nós também trabalhamos com empresas, né? Então nós damos suporte a empresas. A gente começou a fazer, principalmente esse ano, alguns treinamentos em company. E no caso de empresas,
a gente não se limita simplesmente ao treinamento, mas dá um suporte durante toda a fase de desenvolvimento, acompanhar realmente esse desenvolvimento. E a gente tem um outro projeto junto com o Instituto Nokia de Tecnologia, que nós geramos também frameworks e componentes que aceleram o desenvolvimento, que geralmente a gente aplica isso em empresas. Então, um exemplo, a gente criou um componente de acesso a mapa. Então, os aplicativos de pedir táxi, por exemplo, todos eles podem usar esse componente de acesso a mapa e isso vai agilizar bastante todo o ciclo de desenvolvimento. Bom, a segunda iniciativa que eu comentei, que eu queria dar um exemplo aí bem concreto, é a questão de programas para desenvolvedores. Então, hoje a Nokia tem N programas para desenvolvedores que eles podem ter suporte técnico, os próprios concursos e incentivos para o desenvolvedor. Mas um deles, que eu acho bem interessante, foi lançado em 21 países esse ano, é um programa de recompensas, que se chama Develop. É um programa de recompensas em que o desenvolvedor, a gente guia o desenvolvedor desde uma ideia ativo bem sucedido, né, em termos de negócio. Esses desenvolvedores, como que funciona? Eles ganham pontos a partir do momento que eles fazem um treinamento, ou que eles melhoram a qualidade do aplicativo deles, que eles participam de desafios, que eles estão engajados com a comunidade. Então, tem várias atividades para esses desenvolvedores e conforme eles vão participando dessas atividades, eles vão ganhando pontos. E esses pontos, eles podem ser trocados tanto por aparelhos, acessórios, prêmios, como uma consultoria de usabilidade, por exemplo, para melhorar o aplicativo deles, e oportunidades de marketing e promoção dos aplicativos dele, que eu acho que é um dos pontos mais atrativos aí. Então, eu até digo que é abrindo portas para os desenvolvedores. Na verdade, o desenvolvedor brasileiro, ele não está também só limitado ao mercado do Brasil, principalmente nesse mercado de aplicativos, né? Então, ele consegue, através desse programa, ele consegue visibilidade do aplicativo dele em outros mercados. Então, ele tem um determinado número de pontos, ele pode trocar por merchandising na loja de aplicativos da Itália, por exemplo, se ele está interessado no mercado da Itália. O que seria esse merchandising? É uma visibilidade maior, um destaque dentro da loja de aplicativos da Itália. Ou pode ter campanhas em determinados mercados em que o aplicativo dele se encaixa e ele pode trocar esses pontos por participar de uma campanha ou entrar dentro dos posts em redes sociais e ganhar visibilidade, aumentando aí o retorno sobre o aplicativo dele, o investimento dele. E a terceira iniciativa que eu queria entrar em mais detalhe é a questão realmente da distribuição e marketing, que é onde eu acho que essa parceria entre fabricante e desenvolvedor tem grandes benefícios. Então, aqui eu coloquei os principais canais hoje que a Nokia tem de contato com o consumidor, né, em qual a gente pode trabalhar a questão de aplicativos. A principal dela é realmente a loja de aplicativos. Então, no caso da Nokia, a gente tem um controle local para a gente definir quais são realmente os serviços, os aplicativos que são relevantes para o mercado local. Então, a gente tem essa autonomia para a gente fazer um mix entre globais e locais, mas que seja realmente o que o consumidor está pedindo. Além da loja de aplicativo nessa questão de merchandising, a Nokia ela embarca alguns aplicativos que recomendam aplicativos para o consumidor, tornando a questão de descobrir aplicativos de interesse mais fácil para o consumidor. E tem outros canais, como as redes sociais, a própria página web da Nokia, newsletters para consumidor, o próprio ponto de venda, né? Aqui no Brasil a gente tem as lojas Nokia,
é bem fácil a gente trabalhar essa comunicação de aplicativos também. E outros canais, eventuais lançamento de produto, PR, que a gente trabalha a comunicação de aplicativos. E eu trouxe aqui também 2 exemplos, né, dos aplicativos que eu comentei, que recomendam aplicativos aí para o consumidor e que vem pré-embarcados. Esse, no caso, vem pré-embarcado em todos os Nokia Lumia. É um aplicativo que é uma rede social de aplicativos, então você pode criar o seu perfil e você cria a sua lista de aplicativos. Por exemplo, você gosta de fotografia, então você cria uma lista recomendando os melhores aplicativos em fotografia e você pode compartilhar com seus amigos podem começar a seguir as suas listas de aplicativos e seguir as suas recomendações. Então, isso é uma ótima oportunidade para os desenvolvedores, empreendedores também utilizar essa ferramenta, assim como eles utilizam as redes sociais para promover os aplicativos, os serviços deles. E um outro aplicativo pré-embarcado, ele é um aplicativo nacional que surgiu em função da Lei do Bem, em que o governo ele deu um benefício fiscal para o fabricante e, em troca, ele pediu, né, com o objetivo aí de fomentar o desenvolvimento de aplicativos no Brasil, ele pediu que o fabricante embarcasse um pacote de aplicativos nacionais. E a solução que a Nokia viu para isso é criar um aplicativo que agregasse esses aplicativos nacionais e que fosse embarcado. E isso está muito alinhado com a estratégia e com o objetivo da Nokia em fomentar o desenvolvimento de aplicativos no Brasil. Então, a gente, na verdade, a gente até existe um escalonamento aí do mínimo de aplicativos que a gente tem que embarcar até o final de 2014. A gente tenta submeter uma proposta com até mais aplicativos aí do que o governo exige. E a gente busca fazer aí um mix entre grandes marcas que às vezes o consumidor quer, com aplicativos de desenvolvedores individuais, pequenas empresas que têm uma excelente qualidade e podem ser um serviço agregado super interessante para o consumidor. Bom, e é isso que eu queria contar para vocês. Obrigada. Deixa eu entender um pouquinho essa questão da formação do desenvolvedor. A gente tem hoje 2 linguagens que são hegemônicas, digamos assim, que é da Apple e do Google, do Android. Como que é, e ao mesmo tempo, na condição de usuário, quando você baixa um aplicativo, é muito simples, não tem aquela complexidade dos aplicativos de computador. A aprendizagem, no caso da linguagem de vocês, o aprendizado leva muito tempo para o desenvolvedor dominar. O aprendizado é muito rápido, na verdade. Principalmente a Nokia agora ela tem como a plataforma principal para os smartphones o Windows Phone da Microsoft. E a Microsoft ela tem excelentes ferramentas de desenvolvimento. Então, isso é bem rápido para o desenvolvedor. Mas talvez essa barreira dele começar sozinho e não conhecer o mercado, às vezes a gente vê dificuldade do desenvolvedor em publicar. Eles não conhecem o processo de publicação e eles acham que é uma coisa super complexa. E na verdade é uma coisa muito simples. Publicação que se diz de colocação na loja? Na loja de aplicativos. A gente às vezes vê barreiras do tipo o desenvolvedor, o estudante, ele não tem um cartão de crédito internacional, que muitas lojas de aplicativos eles pedem para ele se cadastrar numa loja. Então a gente faz esse acompanhamento, a gente faz a publicação junto com eles, às vezes a gente envia um formulário manual, no caso da Nokia Store, por exemplo, que a gente pede esse cartão internacional, a gente
evita, né, esse passo dentro da publicação e que agiliza bastante aí essa entrada do desenvolvedor nesse mercado. A gente tenta ao máximo, né, quando a gente faz esse treinamento, que ele não simplesmente treine e esqueça o que ele aprendeu, mas que ele realmente tenha uma experiência, porque essa experiência muitas vezes ela pode ser positiva e pode ser aí o início de um negócio. Quando a gente pega o modelo de negócio da Apple e do Google, eles têm uma participação de 30% a 20% na venda de aplicativos. No caso de vocês, a venda de aplicativos é um negócio também ou é um apoio para a venda de aparelhos? A Nokia vê muito mais como um apoio para a venda de aparelhos do que um negócio. A gente tem a mesma política de 70-30, né, que todas as lojas, inclusive a Microsoft tem a mesma política, isso é um padrão de mercado, mas para a Nokia é muito importante realmente o apoio à venda de aparelhos. Agora, eu sou um desenvolvedor Microsoft para computador. Para desenvolver um aplicativo para o Windows Phone, é mais fácil, a transição é mais fácil, ou se eu quiser aprender as outras linguagens, é tudo muito simples aí, inclusive para fazer adaptação de programas de uma linguagem para outra? Eu não sei te dizer se é mais fácil ou mais difícil, eu acredito que é mais simples, porque um aplicativo hoje para um smartphone, em geral, é mais simples, né, do que um aplicativo hoje para PC ou para tablet. E a ideia da Microsoft é que haja uma convergência, né, em todos esses, que o desenvolvedor desenvolva e que esse aplicativo se apresente independente da tela que o consumidor esteja acessando. Está aberto se alguém quiser fazer uma... Bom, então eu queria agradecer muito a sua presença, agradecer a presença dos senhores aí, e esse material tudo vai estar disponibilizado depois lá no Brasilianas. Nós vamos ter assunto aí para muito tempo aí, porque foi um seminário, aquele negócio, seminário é que nem eleição de cabeça de juiz, só depois da apuração você vê. Esse aí, o resultado final ficou muito bom mesmo, ficou melhor que as sentenças normais dos juízes. Muito obrigado pela atenção de todos, muito obrigado.